Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Emoções em Movimento Podcast. Eu sou a Débora Vieira. E eu sou Laura Zago. Nós estamos aqui para mais um episódio de análise, que é o Psique em Cena. E eu acho que pelo título vocês já viram que esse episódio é um pouquinho diferente, né? Você quer explicar para os nossos ouvintes como que vai ser esse episódio, Laura? Ou sobre o porquê que nós decidimos fazer esse episódio desse jeito? Sim! Então, na verdade, a gente decidiu misturar um pouquinho desses dois quadros, porque aqui no Psique em Cena a gente fala, né? A gente faz análise de filmes, de músicas, de produções artísticas. E por que não a gente não pegar o quadro do Vidas Além da Fama e colocar junto com o Psique em Cena? E aí, na verdade, isso também foi uma sugestão de alguns ouvintes nossos. Eles falaram, né, que sentiam a curiosidade de saber um pouquinho mais das personalidades que a gente falava, que a gente trazia. Então a gente juntou, vamos fazer um Psique em Cena especial Vidas Além da Fama. E aí nesse episódio a gente vai falar das personalidades do último mês. Então foi do Dan Reynolds, da Luísa Sonza, do Chester e do Liam, né? Então foram essas personalidades, a gente vai focar mais nessas quatro, contar mais um pouquinho sobre elas, algumas curiosidades. E aí a gente decidiu colocar e trazer aqui esse outro formato para ver se vocês gostam, se identificam e contar um pouquinho mais, né? Porque às vezes a gente tem que encurtar muito a história do Vidas Além da Fama. Porque são videozinhos muito curtinhos, assim, pra gente subir nas redes sociais. E às vezes a gente tira algumas partes, né, da história que a gente acha super legal e super interessante. Então aqui é um espaço onde a gente vai também trazer um pouquinho mais sobre eles, essas estrelas do Vidas Além da Fama. Hum. E eu acho que vale também um apelo aqui, se você tiver algum artista, cantor, atriz que você gosta, que você queria ouvir a gente falando, manda pra gente a sugestão, ou aqui nos comentários mesmo, ou no nosso direct, e onde você achar que fica melhor, tá bom? Mas a gente vai ver e aí a gente grava falando sobre essa pessoa. Eu acho que já puxando esse episódio que nós estamos fazendo hoje, eu acho que todos essas últimas pessoas que participaram do Vidas Além da Fama têm algo em comum, né? Não Será sei que se foi vocês já viram. pensado? Ou será que não? Não é? Fica no ar. Será que foi o acaso? Legal você trazer dessa semelhança, sim, porque na verdade todos são cantores, né? Temos Uhum. uma cantora e o resto são cantores ou participaram de bandas, né? Então, no caso, todos são vocalistas, olha só. Isso Uhum. a gente não tinha pensado. Isso aí foi Todos, acaso. Mas todas essas histórias, eles são, né, são cantores, assim. Então tem algumas coisas. Eu acho que de todos a gente consegue ver que a música tava na vida deles desde pequenininho, né? Uhum. Sim. Falando. E, e eu acho bem legal isso, porque a música realmente era parte deles, né? Não era só um hobby, uma coisa qualquer. Tinha essa questão de ser algo que eles gostavam de fazer desde muito novos e que eles eram muito bons nisso. E eles gostavam também, né? Porque eu fiquei pensando muito na história do Dan de Chester, o quanto que a música, por vezes, e eles falam isso, que a música era uma veia de expressão, mas também era a forma com que eles lidavam com, às vezes, o sofrimento psíquico, sabe? Era uma forma de aliviar também aquilo que eles sentiam, assim. Então a música teve esse papel essencial, assim. Então, até estudando a história deles, é, é legal de ver o papel que ela foi exercendo, sabe? Nessa construção de quem foi o Dan e de quem foi o Chester, né? Então, de ver como que desde pequenininho eles já escreviam, eles já desenhavam, eles já tinham essa expressão artística muito aflorada, assim. E te ouvir falar me fez pensar o quanto que isso é muito legal, muito positivo, porque eles conseguiram e conseguem até colocar as suas dores, as suas alegrias, tudo na música. Então, o quanto que eles conseguem ressignificar isso, mas eu fiquei pensando também no quanto que
isso traz à tona pra eles esse questionamento sobre o valor, sabe? Como tudo que eu sei fazer é música, e aí se eu não for bem sucedido na música, se eu não for reconhecido, quanto que isso também pode ser frustrante. Sabe? Algo que te cura também é aquilo que te machuca, ou algo que te machuca é o que também te cura. Então, te ouvir falar me fez pensar muito nisso, porque a criança ela é muito validada pelo que ela faz de bom, ou por quem ela é. Tipo, a gente ouve muitos adultos falando pra criança, por exemplo, nossa, você tem o cabelo muito bonito. Nossa, seus olhos são muito bonitos. Nossa, você faz isso muito bem. E aí a gente costuma validar uma coisa ou outra. E não a pessoa como um todo. Então, eu vejo muito isso. Óbvio que eu tô falando de uma forma que nós costumamos. Como se fosse geral, mas me fez pensar muito nisso, sabe? O quanto que muitas vezes, talvez, eles foram validados por serem muito bons nisso. Foram construindo uma personalidade em cima desse dom, digamos assim. Não sei se fez muito sentido. Tá, eu acho que nem tanto. Porque Hum, se a gente pega a história do Dan, o Dan ele é vocalista do Imagine Dragons. Ele veio de uma família bem religiosa, né? A família dele é Mormon. E então eles sempre trataram isso como um hobby, sabe? No sentido de você é bom nisso, mas você precisa ser outra coisa. Você precisa seguir os passos dos seus irmãos, né? Ele veio de uma família muito numerosa. E os irmãos tinham ali carreiras, eram advogados, médicos. Então a família sempre incentivou muito ele ir por esse outro lado, que eram carreiras sólidas, assim. Posso dizer dessa uhum, forma. Bem entre aspas, né? Mas o quanto que ele teve que se desprender de tudo isso. E ele conta, assim, as batalhas que ele teve que enfrentar para que a família entendesse que ele não ia por esse caminho, que ele ia para um caminho artístico, né? O quanto que para ele foi muito difícil, assim, até esse descolamento de eu não me identifico com a minha família, eu não quero seguir o mesmo caminho deles, até porque tinha ali algo da religião muito regradinho, muito certo, né? Então, o quanto que ele teve que se ver longe disso para ele conseguir seguir aquilo que ele queria seguir, assim, sabe? Que não era tão uhum. reconhecido pela família. Então, acho que em alguns casos isso acontece, mas em outros também tem essa. Isso, né? Porque eu acho que as expressões artísticas, querendo ou não, elas ainda não são tão validadas, né, na nossa sociedade como forma de trabalho. A gente gosta de assistir um filme, de ouvir uma música, de, né, comprar um quadro, mas isso não é validado de uma forma tão positiva assim, como forma de trabalho. As pessoas ainda têm aquele estereótipo, né? Vai fazer algo sério. Isso aí é hobby, isso não dá dinheiro. Então, quanto que esse eu acho que ainda é um estigma que a arte carrega bastante, assim, você não acha? Como que foi, assim, Uhum. nos artistas aí que você pesquisou? Como que foi a infância deles? Olha, eu acho que me veio muito essa ideia que eu compartilhei por conta, principalmente pelo Liam, porque a história dele foi muito voltada para essa carreira, sabe? Essa busca incessante por fazer sucesso. Então, algo que não entrou no episódio, mas que eu acho que vale a pena ressaltar aqui é a questão de que ele participou do X Factor, só que ele participou duas vezes. Então, ele participou a primeira e ele foi desclassificado, porque ele tinha potencial, mas ele ainda não sabia cantar. E aí, um dos jurados falou: volta daqui a alguns anos, ele estipulou uma quantidade de anos, eu não lembro ao certo. Falou: volta daqui a 3 anos, e quando você voltar, você tá pronto pra isso, você ainda não tá pronto. E aí, passou os anos, ele voltou. Eu acho que ele tinha 12 ou era 13 anos a primeira vez, e ele voltou com 16. Quando ele voltou com 16, ele era muito bom, só que ele foi desclassificado também. E aí teve uma repescagem, só que um dos jurados resolveu juntar ele com os outros meninos que fizeram parte do One Direct. Então eles também eram participantes, só que todos eles foram desclassificados. E eles falaram: vocês são muito bons pra gente perder o talento, todo esse talento. E aí uniu eles e realmente virou.
uma das maiores boy bands que nós conhecemos até hoje, né? E aí, só que mesmo assim, ele explodiu, virou essa banda de grande sucesso, mas eles se separaram, né? Durante a carreira. E aí, nessa separação, o Liam continuou essa busca incessante por tentar fazer carreira solo. Então, a gente vê o Harry Styles, por exemplo, que estourou e hoje é um cantor de referência. Mas o Liam, ele não teve tanto sucesso assim. E aí, pesquisando, estudando um pouco sobre isso, esse era uma das maiores dores dele. Porque desde muito novo ele buscou essa carreira, ele buscou ser reconhecido por ser esse artista, e aí ele não tinha esse reconhecimento a qual ele achava que ele devia ter. Eu acho que ele tem muitos fãs, tem muita gente que ama, que tem ele como essa referência de cantor, mas ele não estourou tanto. Então isso era um motivo de frustração para ele, porque ele continuava buscando, buscando, buscando e ele não tinha essa validação que ele queria, nem pelo público, nem pelas pessoas ali ao redor dele, e ele se sentia esse artista falido, sabe? Então, por isso que me fez pensar muito em tudo isso. Eu acho que se eu for colocar e falar agora também sobre a Luísa, a gente vê também o tanto que a Luísa foi criticada pela música dela pela forma que ela se expressa, tanto fisicamente quanto nas letras. Então, quanto que. Por isso que me veio muito isso, aquilo que te cura é o que também te machuca. Então, se eu fosse correlacionar a Luísa aqui agora também, me fez pensar muito também nisso, quanto que ela é criticada pelas músicas dela, pela forma que ela se expressa corporeamente, sabe? As coreografias e clipes e tudo mais. Então, o tanto que ela isso que é a música que traz cura também o que machuca eles. Então me fez pensar muito nisso, sabe? O quanto que a mesma arte é o que consegue colocar, que eles conseguem colocar pra fora toda essa dor, é o mesmo lugar que eles também são atacados, porque a gente sabe que existem muito hater, existe muito esse ódio, e me fez pensar muito nisso, sabe? Eu acho que por isso que eu segui essa linha de raciocínio, porque me levou a essas duas histórias específicas, que são pessoas que tentaram a todo custo e mesmo assim tá o tempo todo sendo criticado, o tempo todo não sendo aceito da forma que eles acham que deveria ou como eles são. Nossa, você foi falando e foi. Minha cabeça foi vindo várias ideias, assim. O quanto que isso também tá atrelado ao sucesso, sabe? Que a gente espera ter, o peso do sucesso que a sociedade impõe, assim. Parece que quanto mais a gente chega lá, mais distante é esse sucesso. Uhum, Né? Então, essa busca é incessante. Que sucesso, né? Porque quando a gente fala de sucesso, o sucesso pode ser muitas coisas. Me parece que esse sucesso também vinha com o quê de validação, com algo de ainda não tá perfeito, ou um patamar que ele decidia alcançar, né? E da Luísa vem essa outra parte também, que eu acho que você trouxe muito bem, que é dos haters, né? O quanto, assim, eu assisti o documentário que ela fez e eu fiquei chocada, assim, das mensagens que ela recebia, do que ela foi exposta, das violências mesmo psicológicas que ela sofreu. É algo muito sério, sabe? Eu acho uhum, que também a gente faz um recorte muito grande de gênero, né? Porque a gente tá falando de uma mulher que está dentro de um padrão, mas o quanto que. Ai, não sei se eu vou falar algo muito pesado aqui, mas o quanto que a sociedade não gosta de mulher, né? O quanto que vão criticar até a unha, até o fio de cabelo, se ela tem o corpo, entende? Então a gente faz esse recorte também bem tenso, assim, na vida dela. Falando dos artistas que eu pesquisei, tem o Dan Reynolds, né? Que eu falei dessa questão com a música. O Chester, eu não sei, assim, dizer muito como é que era visto pela família essa parte, essa expressão mais artística. Não era algo
muito aversivo ou algo do tipo. Mas ele foi atravessado por uma história de vida bem difícil, assim. Então, a questão do abuso sexual que ele teve que lidar, o bullying que ele sofria. Então, me parece que, de certa forma, a música era a única coisa que ainda estava ali, sabe, pra ele, que ele conseguia acessar, e aí ele conseguia lidar com tudo isso que ele vivia, assim. Então, desde a adolescência, ele começou a ter também depressão. E daí ele dá várias entrevistas, assim, assisti algumas dele, falando sobre como era terrível viver dentro da cabeça dele. Né? Ele falava, tinha que quando ele ficava dentro dele, tinha um Chester que só derrubava, que não queria que ele existisse. Era insuportável. Ele falava que ele era o pior vizinho dele mesmo, assim. E aí, quando ele saía disso, então, quando ele ia pra música ou ele voltava pras relações, seja ali os companheiros de banda, seja a família, amigos, enfim, tudo isso ficava melhor. Ele não se sentia mais dessa forma. Né? Então, quanto a música entrou nesse lugar. E aí tem um outro ponto que você falou, né? Desses dois lados. O quanto a música ela ajuda, mas o quanto também ela pode afundar e machucar de certa forma. E então ele se doava tanto, o Chester se doava tanto pra música que ele chegou a cantar em duas bandas diferentes, assim. Começou a fazer muito sucesso nessas duas bandas, ele era realmente bem incrível, assim, cantando, convenhamos. Mas ele começou a cantar nessas duas bandas, o que gerou uma exaustão também muito grande. Então acho que é isso, né, do valor que a música tinha na vida dele, do quanto ele só deu espaço para essa música e isso gerou aí uma sobrecarga também. Então acho que faz sentido você trazer esses dois pontos assim na história, dá para perceber, né, o quanto que. E aí eu vou puxar até uma outra artista que a gente fez, mas que foi do outro mês, né, que é a Amy Winehouse, que fica muito claro, né? Quanto mais sucesso ela tinha, quanto mais ela acessava esse lugar que ela tanto queria, mais ela sofria mentalmente, né? Mais difícil era, enfim, os tabloides e pessoas em pressão em cima dela, então ficava mais difícil dela entender o que acontecia com ela também. Então acho que tem, né, a fama, o sucesso também traz aí essas coisas difíceis. Uhum. E te ouvir falar me fez pensar o quanto que desses artistas que nós trouxemos, eu acho que dos cantores que eu vejo que era menos, que tinha menos esse processo de buscar a música como esse ponto de paz, é, é a Lady Gaga. Só que ela também foi uma das que foi mais criticada pelas suas performances, pela forma de se vestir, pelas maquiagens, porque ela sempre trouxe essa autenticidade, sabe? De eu sou essa pessoa, então eu não sou americana, então essa é a pessoa que eu sou. Então ela sempre lidou com bullying, e óbvio que tudo isso gerou muita coisa nela, tudo isso foi o que levou ela a ter ansiedade, a ter a questão mais voltada para depressão. Mas eu consigo perceber que dentro da música ela conseguiu trazer quem ela era. E aí. E ela conseguiu meio que bancar isso, sabe? De eu sou estranha mesmo, então eu vou ser estranha no palco, eu vou ser estranha na vida, eu vou ser essa pessoa que eu sou. Então, eu não sei se você já percebeu, mas até ela participando como atriz, ela sempre traz esse quê um pouquinho assim mais. é, Ela gera uma estranheza. Eu acho que ela não é uma pessoa assim típica, o padrão de normalidade que a gente conhece. E aí eu fiquei pensando o quanto que vem desse processo de, tá bom, eu sou estranha mesmo, então é isso que as pessoas esperam de mim, então eu sou estranha. É quem eu sou, eu não consigo me moldar pra ser diferente de quem eu sou. Acho que total a Lady Gaga ela veio pra quebrar várias regras, assim. Eu lembro até hoje do vestido de carne dela. Acho que foi no VMA, né? Uhum. Nossa, e o clipe dela era, tipo, bem
disruptiva, assim, né? Eram umas coisas muito loucas acontecendo, assim. Então acho que ela veio justamente pra quebrar esses padrões, assim. E aí, você falando me fez pensar outra coisa aqui. Porque as celebridades que a gente trouxe que eram mulheres, me parece que elas tinham uma crítica social muito mais forte do que os homens tiveram. E tinha um elemento, e eu queria perguntar pra você se você acha isso também, mas me parece que tinha um elemento de quebrar esses padrões, né? Do tipo, a sociedade espera que eu seja um tipo de mulher, e eu tô aqui pra dizer que eu não vou ser esse tipo de mulher. Que podem existir outros tipos de mulher. Você não acha que as celebridades mulheres que a gente fez, todas carregam um pouquinho disso também? Uhum, sim. Eu acho que são mulheres à frente do seu tempo, são mulheres posicionadas e realmente com isso que você falou de eu vim para quebrar isso. E eu não diria que foi algo assim de totalmente consciente. Eu acho que começou de uma forma inconsciente e depois elas foram tomando consciência da potência que elas são. Talvez até do que elas vieram fazer no mundo, sabe? De olha, eu tenho um papel muito importante nessa sociedade. Me foi dado esse poder, essa visibilidade. Então, já que eu tenho essa visibilidade, eu vou aplicar tudo que eu tô sentindo, tudo que eu tô achando aqui que é a verdade. E eu preciso quebrar esse estigma que tem. Então, óbvio que eu tenho algumas questões pessoais, em relação, por exemplo, a Luísa Sonza, é, que eu acho que ela realmente é uma artista, assim, maravilhosa. Eu acho que as letras dela traz muito coisas do que ela sentiu, do que ela viveu. E são letras, assim, poderosíssimas. Mas eu acho que a minha crítica seria na questão de sexualizar muito o corpo feminino. E é algo que a gente já vem lutando contra. E aí eu acho que a crítica dela, eu acho que tem duas coisas dentro da mesma crítica. Tem a parte legal de, olha, é meu corpo, eu posso fazer o que eu quiser, mas tem a parte de colocar a mulher também como objeto. Então eu pessoalmente não gosto desse posicionamento por conta desse pontinho aqui. Se a gente for voltar até. Eu sei que a gente ia falar só desse último mês, mas a gente tá A gente entrando não no, consegue, né? no Ah, mês. então acho que pra mim sempre bateu nesse lugar, sabe? De quebrando padrões, assim. E até escutando, eu gosto bastante, assim, das músicas. Então, escutando, ela traz muito essa. Isso, sabe, de escrachar. Eu acho que isso vem até com para falar para a sociedade, é isso que vocês pensam de mim, então eu vou dar isso para vocês. Então tem uma música dela que é interesseira, que ela começa falando todos os xingamentos que já falaram para ela, né? E aí ela responde: "Eu tô aqui fazendo o meu trabalho, só ouvindo besteira". Então, vem assim, eu acho que esse álbum ela traz bastante o corpo, que é isso que você falou, e ela traz essa crítica também, né? E aí no outro álbum, que é aquele Escândalo Íntimo, ela traz Luísa Manequim, ela fala bastante desse corpo, de como a sociedade vê do papel da mulher, como ela vivencia, né, tudo isso. Então acho que as letras dela falam um pouquinho também de como ela vai se enxergando. E aí abre margem, né, para as pessoas também terem a opinião. Mas como que algumas vezes essa opinião é bem cruel, né? Uhum. Eu acho que o que me. Como eu falei, eu consigo perceber os dois lados dentro da mesma questão. E eu acho que o que me fez perceber um pouco mais desse outro lado que você trouxe agora foi realmente o documentário que a Netflix produziu, que é. Eu acho que é Se Eu Fosse Luísa. Se eu fosse a Luísa Sons, um negócio assim. E aí esse documentário me fez enxergar ela de uma forma diferente. Porque ali mostra ela passando mal, ela tendo crises, e mesmo assim tendo que produzir um álbum, mesmo assim tendo que dar conta de tudo, conta toda a história dela, né? Dela teve que sair do país porque ela estava sofrendo ameaças por conta de um casamento. Então, o tanto que ela sofreu por conta de ser colocada nesse lugar, de ela terminou um relacionamento, e na verdade não foi ela que terminou, né? Mas ela foi colocada nesse lugar de você trair o seu marido. Meses depois você já tava com outro, então você traiu ele durante o casamento.
E aí, no documentário traz que não foi ela que pediu a separação. E aí, acho que alguns anos depois, ela lançou a música do Penhasco, né? Que ela trouxe essa questão de que ela implorou pra ele ficar e ele só falou, não, eu vou embora. Tanto que ela sofreu dentro desse casamento com o marido que fazia uso de substâncias. Então, são vários recortes que não foram trazidos nas redes sociais, que as pessoas não acompanharam. Então, eu acho que olhar para isso fez eu entender um pouco mais sobre essas letras. Porque eu acho que se você só isolar as letras, é uma crítica muito forte. E aí, quando você olha para a história da pessoa, que é o que a gente faz, né? Quando a gente olha para a história, a gente consegue entender por que está refletindo isso. Então, eu acho que isso que fez eu mudar um pouco a minha percepção sobre essa construção dela, como artista, como pessoa, na construção das letras. Então eu acho que é um documentário que vale super a pena assistir justamente por isso, né? Pra você entender o que a pessoa vive, né? Sim, eu acho que é aquilo que a gente falou, né? Como a rede social, ela vai trazer um fragmento só do que Uhum, acontece, né? Ela não vai trazer ali o sofrimento da pessoa que tá vivenciando, ela não vai trazer os processos, o que ela teve que passar para chegar ali, né? Como a gente vai pegando esses recortes e muitas vezes, quer dizer, muitas vezes não, né? A gente coloca esses recortes dentro de uma cultura que é sexista, né? De uma cultura que tá cheia de preconceitos e pré-conceitos. É, uhum, e aí vira esse monte de hater, né? Bem pesado, assim, esse documentário é bem legal. Mesmo, assim, traz um pouco de humanidade, né? A gente fala uhum. aqui no. Essa é a proposta do Vidas Além da Fama, a gente trazer um outro olhar para essas questões de saúde mental, de trazer de forma bem mais humana. E eu acho que esse documentário também teve essa proposta. Óbvio que tava falando dela, foi para divulgar um trabalho dela, mas como que trouxe também essa questão bem humana, assim, né? Ela trouxe um Uhum. sofrimento que a gente passa, né? Então, e desse papel de sempre cuidar da mulher e de nunca ser cuidada. Uhum. Então, traz isso bem forte mesmo. E pensando, assim, nesses artistas que a gente escolheu, tem alguma. Além dessa semelhança, de todas essas semelhanças que a gente foi fazendo, você consegue falar, assim, alguma diferença que foi muito contrastante nos dois artistas que você escolheu? Muito contrastante. Ai, o que veio na cabeça foi só a questão de como eles lidaram com toda essa pressão. Porque o Liam, recentemente, ele acabou morrendo, né? E aí ele acabou, pra quem não sabe o que aconteceu com o Liam, ainda não assistiu o episódio do Vidas Além da Fama, vai lá assistir. Mas o Liam, ele acabou caindo de uma sacada de um prédio, na Argentina, se não me engano, né? E aí ele veio a óbito. Mas no quarto dele encontraram bebidas e substâncias, e provavelmente foi por conta disso que houve esse incidente, né? Essa morte precoce. E aí eu acho que com a sua pergunta me veio muito essa diferença, sabe? O quanto que um conseguiu lidar com a dor, tanto de não ser acolhida do jeito que imaginava, que eu acho que é assim que a Luísa deve se sentir. Estou estipulando baseado no documentário, mas o quanto que foi difícil lidar com isso mesmo, de estou fazendo meu trabalho e ainda estou sendo criticada e colocada nesse lugar que não me cabe, enquanto o outro não conseguiu lidar com toda essa dor, com toda essa pressão da fama, com todo esse material e acabou, eu não posso dizer que ele tirou a vida dele, né, mas que acabou acontecendo todo esse incidente. Então, durante sua pergunta me veio muito isso na cabeça, sabe? A primeira coisa que me veio na cabeça foi isso. As diferentes formas de como a gente lida, né? Uhum, Nossa, do Danny e do Chester, é, me vieram vários pontos de diferença, assim, da história de vida deles, mas eu acho que o que me marcou bastante foi essa família, assim, sabe? O Dan, ele
ele cresceu numa família muito unida, numa família, né, que vinha ali da religião mórmon. Então se tinha regras e costumes muito rígidos, tinha as pressões familiares que ele sofreu bastante. Era uma família bem numerosa, então ele era o sétimo filho, né, de 8 filhos. Então, quanto que. E até o processo de se entender e de se entender mesmo como indivíduo, como profissional, ele veio a partir do descolamento, sabe, dessa família, né? Porque para você fazer parte da família, você precisava pertencer à religião. E já era uma religião que ele não se identificava pelos ideais e não pela religião em si. Então ele Uhum, gostava, né? Vi algumas entrevistas dele falando dessa parte de como os ideais ele concordava, de como a ideia e os valores dentro da religião ele concordava. Mas a religião, alguns ideais, principalmente com ali homossexuais e essa questão, né, do LGBTQIAPN+, não era vista dentro da igreja e discriminada, excluída. E a forma que a igreja tratava isso fazia com que vários jovens tirassem a própria vida. E isso ele não concordava. Então, até de pessoas próximas dele que tiraram a própria vida por conta disso. Então, ele se distanciou e porque também a música não, talvez não cabia dentro desse espaço, o jeito que ele gostaria, né? Então, ele foi se descobrindo a partir, né, desse afastamento, assim. Então, estudando sobre isso na história do Demo fica muito claro essa questão familiar. Já do Chester, não, assim, a família não aparece tanto. O que aparece era mais ali uma história de vida bem difícil, né? Cercada por ali algumas violências e até negligências. Teve uma separação dos pais, isso ocasionou ali também para ele algumas questões, né? Então, o conceito de família me parece que eles foram vivenciados de formas diferentes, sabe? Me parece isso, sabe? Que essa questão familiar era muito diferente entre um e outro, assim. É, a construção e o jeito, sabe? Que essa família se deu. Acho que foram essas diferenças, assim. Até em quesito de relacionamento também, né? O Dan Reynolds, ele teve ali um casamento e aí ele teve filhos dentro desse casamento, no final acabou se separando e teve outro relacionamento. O Chester, ele teve alguns relacionamentos, então ele teve 6 filhos de vários relacionamentos. Então me parece que essa questão familiar, ela aparece sempre de uma forma diferente, sabe? Entre um e o outro, assim. uhum. Você foi falando e eu fiquei buscando na memória se nos meus casos tinha alguma questão familiar, mas pelas minhas buscas e pesquisas e estudando um pouco mais sobre a história deles, ambos tinham uma família mais presente, né? Tanto a Luísa quanto o Liam. Só que a diferença é que a Luísa também se relacionou algumas vezes, é, e o Liam menos. Só que o Liam tem um filho, então ele deixou um filho de 7 anos. Então, eu acho que essa também é uma diferença. E, e eu acho que também isso, a forma que eles se relacionaram, o quanto que isso impactou, não a saúde mental, porque nos relacionamentos da Luísa é muito nítido que impactaram diretamente ela. Eu acho que ela sempre trouxe os relacionamentos ao público, né? Ela sempre expôs muito a vida dela amorosa. Então, todo mundo já ouviu falar de Chico Moedas, como o que aconteceu, então quanto que a história dela foi meio que ladeira abaixo. E eu vi muito meme, tipo, pronto, agora vai sair o Penhasco 2. O quanto que ela foi se envolvendo em relacionamentos que foi trazendo mais essa dor psíquica, né? Essa frustração em relação ao relacionamento mesmo, de olha, eu quero construir uma família e não tá rolando, tá acontecendo alguma coisa aqui que não tá indo pra frente da forma que eu esperava. E o quanto que também ela foi criticada por isso, né?
E aí volta de novo nesse lugar, não querendo ser repetitivo, mas o quanto que a mulher é muito mais criticada que o homem em relação a coisas assim, né? Então, eu acho que isso também eu vejo como uma grande diferença. Faz sentido da gente pensar assim como cada um foi lidando com o que acontecia e até com as pressões sociais, né? Porque aqui a gente tá falando muito da história de vida e de como eles internalizaram tudo isso, mas tem uma outra parte, que é essa parte da pressão social, né? Que acho que na história da Luísa fica bem explícito o quanto essa pressão social da Luísa, eu acho que da Lady Gaga, da Amy Winehouse, né? O quanto que essa pressão social se fez muito presente, assim, e impactou mesmo. E do Liam também, né? De certa forma, eu acho que impactou nas diferenças ali do grupo, por ser ali uma Uhum, boy band e tal. Então, de como isso pegou nele também. sim. E me fala, você pensou assim, alguma curiosidade que a gente pode falar para os ouvintes dessas celebridades? Que todo mundo gosta de uma fofoquinha, né? Aí estudando, a gente sempre tem um negocinho assim pra falar. Então me conte uma fofoca ou uma curiosidade. Então, eu achei muito bizarro, mas eu achei curioso e nossa, eu fiquei doida pra querer saber o porquê. Nessas pesquisas, eu achei que o Liam tem medo de colher. Sério? Eu fiquei assim, gente, como alguém tem medo de colher na vida? O que que aconteceu? E eu fiquei, o que que aconteceu? Me contem, eu quero saber o que que aconteceu, porque que ele tem medo de colher. E eu não sei por que que ele tem medo de colher. Mas será que é um medo de comer com a colher ou um medo, tipo, de ver a colher? Então, aconteceu alguma coisa com ele, e é um trauma que ele tem com colher. Então, eu acredito que aconteceu alguma coisa durante, sei lá, comendo, alguma coisa assim do tipo. Mas aí eu não consegui descobrir o porquê. Mas eu fiquei, gente, que bizarro, Que né? Já pensou, coisa. você não vê uma colher e você fala, não, me dá um, tira essa colher daqui. Nossa. De como a gente vai associando, né, o que acontece com a gente. Uhum. Que loucura. Me fez lembrar do meu medo de pombas. Você tem medo de pomba? Não, antes era mais forte. Só que eu trabalhava no centro da cidade, então eu tive um pouquinho que lidar com esse meu medo, né? Que era pomba. O centro de São Paulo é pomba atrás de pomba, assim, voando. Então eu tive que lidar um pouquinho, mas eu tinha. Eu tinha medo da pomba voar em mim, sabe? Sabe aquelas pessoas que ficam no meio da praça segurando comida pra pomba vir? Uhum. Nossa, como eu morro de medo. Eu vejo uma pessoa fazendo isso, eu tô do outro lado. Porque eu não gosto. Imagina aquele bicho nojento. Ai, meu Deus. Elas são meio esquisitinhas mesmo. E eu É, e não é uns. posso julgar. Eu tenho medo de formiga. Formiga. Mentira. Sim, é sério. É porque quando eu era criança, uma vez eu fui brincar de esconde-esconde e eu entrei debaixo da cama e tinha um formigueiro e eu não vi. E aí, quando eu saí, eu tava toda picada. Então, se eu vejo uma formiga, eu já me dá aflição, porque eu lembro do meu corpo todo os calombos, sabe? Porque eu tenho alergia de formiga. Então, Ah. os braços tudo inchado. Ai, eu tô com aflição só de lembrar. Que horrível. Ai, que Gente. horrível. Mas eu Formiga. morro de medo. Você não pode, tipo, pro interior. Não, porque eu fico com pavor. Tipo, eu até fico sentada assim na grama, no mato. Mas se eu ver formiga chegando, eu pego e arrumo minhas coisas e saio. Que eu tenho Olha. medo. Que É coisa. Como a horrível. gente vai? Às vezes não aconteceu nada, né? Tipo, no meu caso, eu nunca fui atacada por uma pomba, mas me dá um. Ou pode acontecer igual o seu, né? Que aconteceu uma situação que te fez ter. Que loucura. Uhum. Horrível, né? Muito. Muito, amiga. Amiga é tão bonitinha. Uhum. Mas, E o mas eu olho entendo. tremendo. Não, deixa ela pra lá e eu pra cá. Tá ótimo. Mas eu acho que a curiosidade que mais me chamou a atenção foi essa, sabe? O medo de colher, porque eu achei muito bizarro, porque eu nunca vi ninguém falando eu tenho medo de colher. Eu acho que de um inseto, um animal, uma pomba é mais comum da gente ver. Agora é uma colher. Então eu acho que foi a curiosidade que eu achei mais bizarra.
E você tem alguma curiosidade, assim, que você ficou, diferente isso daqui? Eu acho que eu tenho algumas curiosidades, assim. A do Dan Reynolds, que é o vocalista do Imagine Dragon, é, ele se dedicou muito ali, depois que ele saiu da religião dele, né? Que ele criou esse. Que ele não se dizia mais fazendo parte. Ele se dedicou muito a essa causa, principalmente do que ele via de pessoas próximas passando, né? Que é a causa LGBTQIAPN+. Ele tem um festival nos Estados Unidos, eu não sei ao certo aonde é que é, mas que é um festival onde o dinheiro arrecadado é para essa causa. Então ele ajuda instituições que falam e abordam esse tema, assim. Então ele se dedicou muito pelo simples fato de ver pessoas próximas a ele. E aí tem várias histórias de pessoas que estiveram junto com ele ali na religião, que ele tinha um contato super próximo. Tiveram outros cantores que também se assumiram homossexuais, que eram mormon e sofreram uma retaliação muito grande. E que ele tinha, assim, um contato não era tão próximo, mas que ele sentiu assim, sabe? Então ele se dedicou muito a essa causa e ele se dedica muito também à causa da saúde mental. Então são lutas assim que me parece que estão ali com ele, sabe? Que ele sente de alguma forma fazendo essa diferença. E do Chester, eu acho que veio essa paixão por música. Ele já teve várias bandas, ele já participou de diversas bandas. E uma coisa que eu não sabia, mas que o Linkin Park existia antes do Chester. Na verdade, era uma banda que já existia, tinha outro nome, mas ela já existia. E aí eles viram em algum show, não lembro direito aonde eles viram o Chester cantar. E aí eles piraram. Assim, a banda inteira pirou e chamou o Chester pra fazer parte do Linkin Park. E só aí que a banda estourou. Né? Que tinham ali dois vocalistas, o Mike Shinoda e o Chester. E aí essa composição fez a banda explodir, estourar, assim. O primeiro disco foi um puta sucesso, o segundo também. O terceiro eles começaram a entrar mais... começaram a testar um pouquinho, né, o som do Linkin Park, então não... os fãs sentiram um pouco, mas eu adoro. Então, mas é essa curiosidade, assim. E aí eu disse, né, que ele também cantava em outra banda enquanto ele tava com o Linkin Park. Então, assim, ele já participou de inúmeras coisas, assim, na música. Acho que Que essas legal. curiosidades, essas fofoquinhas. Gostei bastante. E uma coisa que eu acho que vale pontuar, que pesquisando um pouco sobre esses artistas, e pra mim isso é uma curiosidade, o quanto que eles estão sempre empenhados em fazer, em ajudar pessoas em algumas causas. Então, você trouxe do Dan, é, o Liam também tem, a Lady Gaga, a Luísa Sonza eu não tenho certeza. Mas o quanto que eles estão sempre empenhados em trazer saúde mental para as pessoas que têm menos acesso. Então eu acho isso muito legal, porque pesquisando sobre eles, para mim isso também foi uma curiosidade, né? Porque para mim tinha pouca gente investindo em saúde mental, em causas como das minorias. Então isso para mim foi muito legal de ver e descobrir. Sim, também muito legal estudar um pouquinho da história deles. E é Uhum, isso, né? Eu acho que passamos aí por algumas questões. A gente tá amando fazer esse quadro e a gente descobre várias coisas. Então é sempre legal, assim. E eu gostei dessa ideia, né? Que foram os ouvintes que propuseram, assim, de falar um pouquinho mais sobre eles. Porque uma das coisas que a gente comentava aqui, né, Débora? Era que a gente queria colocar tudo naquele videozinho pequenininho, só que não dá. Né? Não é esse o intuito e a proposta. Mas o quanto que tem muita coisa, né? Pra uhum, falar e pra ver e pra pontuar. sim. E que bom que teremos esse novo formato também para pontuar sobre alguns episódios.
Exato. Vamos para as indicações? Vamos. Você olhou com uma cara de que eu vou indicar. É. Vai ter indicação? Esse não sabia. Ai, eu não sei o Teremos que indicar. indicações. Te ouvir falar me fez lembrar de uma indicação. Eu ia indicar o documentário da Luísa Sonza, porque eu acho que me trouxe esse processo de entender melhor a vida do outro, em vez de simplesmente julgar sem saber quem eles são. Mas te ouvir falar me fez lembrar de uma série, e é uma série que eu gosto muito, que se chama Daisy Jones in the Six. Tem o livro também, então você que não é fã de série, gosta mais de ler, temos um livro. Mas você que gosta de assistir e não gosta de ler, temos a série. Então, conta a história de uma banda. Conta a história de uma banda que conhece uma cantora, uma vocalista, e aí convidam ela para participar. E aí vai mostrando um pouco dessa jornada deles fazendo turnê, sobre essa questão também de álcool e drogas, de como isso pode ser nocivo, de como que isso pode. Isso vai. Ela traz muito isso na série, o quanto que isso ajuda ela a se conectar mais, mas quanto que isso é também o que destrói ela. Então é muito legal a construção da série. Então essa é a minha indicação. Eu acho que cabe muito bem com esses personagens, com essa pressão da fama, com essa pressão do sucesso. E eu sou apaixonada por essa série, maravilhosa. Perfeita. Eu nunca assisti. Vou Muito boa. colocar na listinha. Ouvindo você falar, me lembrou muito da série. Ou da série não, do filme da Lady Gaga. Que é. Nasce uma estrela? Nasce uma Estrela. Esqueci o nome do filme. Nasce uma Estrela. E aí ele conta da trajetória, né, dentro da música, fala de dificuldades, fala de vícios, fala, né, de tanto questões muito legais como questões difíceis ali que também a fama traz. Fala também de barreiras internas, de sofrimento. Então é um filme que ele vai abordando muito também essa questão do sucesso e essa questão do sofrimento. Eu acho que é bem legal, assim, condiz um pouco com algumas histórias aqui. Esse filme. É bom, É né? muito Eu bom. também gosto dele. Sim. Eu acho que é porque eu gosto de filmes que tem músicas também. Então eu sou a favor de musicais, desde que não sejam muito redundantes, mas eu gosto. Você sabe que eu tenho um negócio com musicais, né? Eu gosto de musical, só que eu não gosto do filme que é um musical. Tipo, eu gosto de assistir musical no teatro, mas, sabe, o filme que é musical tem algumas resistências. Eu gosto de filme tipo igual esse, que tem música, que mostra ali o desenvolvimento do artista, mas eu não gosto muito de filme tipo High School Musical. Eu acho chato. Não, High School Musical pega num lugarzinho, né? Não, mas eu gosto de High School Musical. Desse eu gosto, mas eu não gosto muito desse estilo. Ah, sim, Esse eu gosto porque também. tem um lugar assim nostálgico, sabe? Só por isso. Não, mas eu também sou assim. Tipo, eu acho que pega porque é nostálgico, mas se eu fosse assistir agora, eu não sei como que seria, assim, né? Mas é isso, então, as nossas indicações. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam também da história de vida deles. Se quiserem fazer algum apontamento ou colocar alguma questão que faltou, estaremos muito felizes aqui em responder e em conversar com vocês também. E é isso, nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. E até a próxima. Tchau, tchau.